Quando eu era grande, eu era um policial. Uma noite eu entrei numa loja. Todo mundo parado aí, não se mexam! Todo mundo quietinho aí. Havia uns caras ruins. Vamos lá, vamos lá! Olha aqui, eu não tô brincando não. Eles dispararam e me mataram. Já. Pensacola é o lugar onde mora Maria Hagedorn. Ela é mãe de 2 filhos, Mia, de 2 anos, e Ian, de 5 anos. Ian está muito doente. Que tipo de roupa você quer vestir? O filho de Maria Hagedorn sofre uma estranha doença cardíaca. Se ele se cansar muito, fica sem ar e desmaia. As visitas ao cardiologista são frequentes e a observação contínua é indispensável. O pequeno Ian passou por 6 grandes cirurgias do coração antes dos 4 anos. Ele era um menino saudável, de quase 4 quilos, e eles o levaram para dar um banho, segundo disseram. Mas demoravam para voltar. Passou mais de 1 hora e eu mandei meu marido ver o que tinha acontecido com o bebê. Ele voltou mais tarde com 2 médicos e todos choravam muito, estavam perturbados. Senti que as notícias não eram boas. Os médicos disseram a Maria que Ian não passaria daquele dia. Somente uma operação de emergência poderia salvar sua vida. 6 horas depois de nascer, Ian enfrentou uma cirurgia cardíaca. Ian tinha um subdesenvolvimento da válvula pulmonar, que é esta artéria aqui que vemos neste desenho. Isso fez com que o lado direito do seu coração não se desenvolvesse. E isso causa falta de oxigênio no sangue. E isso faz com que ele fique sufocado, porque não é enviado oxigênio suficiente ao cérebro e ao resto do corpo. A cirurgia de Ian correu bem. Depois de quase 9 horas, a equipe médica conseguiu operar a válvula. Mas o subdesenvolvimento do lado direito do seu coração precisaria de mais tempo e de mais operações. A vida de Ian ainda está ameaçada. O que fez com que Jim Tucker se interessasse pelo caso foi um acontecimento que teve lugar 1 ano antes de Ian nascer. Meu pai era policial e ele entrou numa loja e sabia que estava acontecendo alguma coisa. 2 caras que estavam no balcão tiraram uma metralhadora debaixo do casaco e a apontaram para o gerente. Meu pai tirou sua arma e disse: "Abaixem as armas, polícia!" E um deles disparou contra ele imediatamente. Jim Tucker e Maria Hagedorn estudam o laudo da autópsia do pai dela. A causa da morte fica clara para qualquer pessoa que leia o relatório. O pai de Maria faleceu devido à ruptura de uma artéria pulmonar causada por um ferimento à bala, a mesma artéria que causa os problemas de Ian. Mas aconteceu uma outra coisa que é ainda mais estranha para a mãe de Ian. Na primeira vez ele devia ter por volta de 3 anos e eu estava trabalhando no escritório e ele fazia muito barulho. E eu tinha ameaçado bater nele se ele não parasse. Então ele olhou para mim e disse: "Quando você era pequena e eu era seu pai, você se comportou mal muitas vezes e eu nunca bati em você." Isso me deixou paralisada e não bati nele. Foi então que Ian começou a falar mais sobre o avô. Quando eu era menina, tínhamos 2 gatos, um preto e um branco. O preto era Maniac e o nome do branco era Boston. Então, um dia eu estava fazendo não sei o quê e o Ian disse: "Mamãe, quando você era pequena e eu era seu pai, qual era o nome do meu gato?" E eu respondi: "Maniac." E ele disse: "Não, o branco." E eu respondi: "Boston." E ele falou: "Eu chamava ele de Boston, não é?" Ele sabia a cor dos gatos e o apelido que somente meu pai usava para chamar o Boston. Maria ouviu muitas histórias desse tipo contadas por Ian. Ela está convencida de que Ian é a reencarnação do pai dela.
Mas não são só as histórias, mas as provas físicas, a correlação entre a doença cardíaca de Ian e o ferimento mortal do seu pai, que acabaram com todas as dúvidas que ela poderia ter. Muitos destes casos envolvem lembranças e declarações e comportamentos. As marcas de nascença são coisas completamente objetivas e que estão muito além das lembranças ou das coincidências. Pode ser que a memória de Ian o esteja enganando. Talvez suas declarações estejam relacionadas com o avô por pura coincidência. Mas a combinação das lembranças com a evidência física é muito convincente. Eu não queria voltar, mas Deus me deu pra você. Deus deu você para sua mãe? É. Mesmo você não querendo voltar? Uhum. O caso Ian Hagedorn levanta a questão. O que significam todas essas provas? Obviamente, há perguntas muito importantes que nem começamos a tentar responder, como... existe a alma? E se ela existir, o que isso significa? Como passar de uma vida para outra?